Antes que o tempo tivesse aprendido a contar seus próprios passos, antes que existissem montanhas para suportar o peso das nuvens, mares para refletir a luz, ou criaturas capazes de erguer os olhos em busca de significado, somente Deus existia. Em uma eternidade impossível de ser medida pela mente humana, e quando a escuridão cobria o abismo silencioso e a terra permanecia informe e vazia, a sua voz rompeu o vazio com uma autoridade que nenhuma força poderia desafiar, trazendo à existência a luz que se separou das trevas, os céus que abraçaram o mundo, os continentes que emergiram das águas, a vegetação que se espalhou pela terra, os astros destinados a marcar estações e tempos, os seres que habitaram os mares e os céus, os animais que percorreriam os campos, até que, no auge dessa criação cuidadosamente ordenada, Deus decidiu formar uma criatura diferente de todas as outras. Alguém que carregaria em si a capacidade de amar, escolher, criar e refletir a própria imagem do Criador. Diferentemente das demais obras surgidas pelo simples poder da palavra divina, o primeiro homem foi moldado do pó da terra pelas mãos do próprio Deus, recebendo em suas narinas o sopro da vida que o transformou em um ser vivente, e então foi colocado em um jardim preparado com beleza e abundância na região do Éden, onde rios percorriam terras férteis e árvores carregadas de frutos ofereciam alimentos sem escassez, enquanto o trabalho de cultivar e guardar aquele lugar não era motivo de fadiga, mas expressão natural de propósito e alegria. Porém, mesmo em meio à perfeição, algo ainda não estava completo, pois não era bom que o homem permanecesse sozinho. E assim, Deus fez cair sobre ele um profundo sono, retirando uma de suas costelas para formar a mulher, cuja presença despertou no homem um reconhecimento imediato e profundo, inaugurando uma união marcada pela confiança absoluta, pela ausência de vergonha e pela harmonia entre humanidade, criação e divindade, numa realidade onde o medo, a dor e a morte ainda eram desconhecidos. No centro daquele jardim existiam duas árvores carregadas de significado, uma delas representando a vida e a outra o conhecimento do bem e do mal, sendo esta última acompanhada por uma única proibição divina, que lembrava o homem e a mulher que, embora criados à imagem de Deus, eles não ocupavam o lugar do Criador, e durante um período impossível de medir com precisão, viveram em paz, desfrutando da presença daquele que caminhava entre eles na brisa suave do entardecer. Até que uma nova voz rompeu a serenidade do Éden através da serpente, cuja astúcia manifestou-se não por meio de ameaças abertas, mas por perguntas cuidadosamente elaboradas, que distorciam as palavras divinas e insinuavam que Deus escondia algo valioso daqueles que havia criado, despertando dúvidas onde antes existia confiança, e plantando a suspeita de que a verdadeira realização seria alcançada somente através da independência em relação à vontade do Criador. Ao contemplar o fruto proibido, a mulher percebeu que ele parecia agradável aos olhos, desejável ao paladar e capaz de conceder sabedoria, enquanto o homem permanecia ao seu lado em silêncio, e assim, ambos participaram de uma decisão que ultrapassava a simples quebra de uma regra, pois representava a escolha deliberada de definir por si mesmos o que era certo e errado, rejeitando a autoridade daquele que lhes havia dado vida, e imediatamente seus olhos se abriram para uma realidade que jamais haviam experimentado, trazendo consigo a vergonha, a consciência dolorosa da própria vulnerabilidade e a necessidade desesperada de esconder aquilo que antes não causava constrangimento algum, levando-os a costurar folhas de figueira
numa tentativa frágil de encobrir a ruptura que agora separava seus corações da inocência perdida. Quando ouviram Deus aproximando-se pelo jardim, esconderam-se entre as árvores que antes testemunhavam sua comunhão, revelando que o medo havia substituído a intimidade. E diante da pergunta que ecoou pelo Éden, "Onde você está?", não surgiu arrependimento sincero, mas acusações e justificativas que transferiam a responsabilidade para outros, até que Deus pronunciou as consequências daquela escolha, declarando que a serpente seria derrotada por um descendente da mulher, que a dor passaria a acompanhar a existência humana e que o trabalho outrora prazeroso seria marcado pelo esforço e pela resistência da própria terra, lembrando ao homem que do pó havia sido formado e ao pó retornaria. Porém, mesmo no momento do julgamento, a misericórdia divina manifestou-se ao confeccionar vestes de pele para cobrir a nudez do casal, sugerindo que o preço da restauração envolveria sacrifício, antes que querubins fossem colocados à entrada do jardim para impedir o acesso à árvore da vida, transformando o Éden numa memória distante daquilo que a humanidade perdera e numa promessa silenciosa de que a história da redenção apenas começava. Fora dos portões do Éden, onde querubins guardavam o caminho para a árvore da vida, e a memória da antiga harmonia persistia como uma saudade impossível de apagar, Adão e Eva começaram a experimentar a realidade de um mundo marcado pelo esforço, pela dor e pela inevitabilidade da morte. E foi nesse cenário novo e imprevisível que nasceram seus primeiros filhos, Caim e Abel, homens profundamente diferentes em seus temperamentos e ocupações, sendo o primeiro dedicado ao cultivo da terra, que agora exigia suor para produzir seus frutos, e o segundo responsável pelos rebanhos que vagavam pelos campos. Porém, apesar dessas diferenças, ambos cresceram conscientes da existência de Deus e da necessidade de honrá-lo, até que chegou o momento em que decidiram apresentar ofertas diante daquele que continuava sendo o Criador e juiz de toda a humanidade. Caim trouxe parte da produção obtida com o trabalho de suas mãos, enquanto Abel apresentou as melhores porções dos primeiros animais do seu rebanho. E embora o relato não explique detalhadamente todas as razões pelas quais Deus acolheu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, deixa claro que a reação do irmão mais velho revelou algo profundamente perturbador acerca do seu caráter. Pois em vez de buscar compreender suas próprias motivações ou corrigir aquilo que precisava ser transformado, permitiu que a inveja crescesse silenciosamente dentro de si até deformar seus pensamentos, tornando seu semblante sombrio e seu coração vulnerável a impulsos destrutivos que ainda poderiam ter sido dominados, caso ele tivesse escolhido ouvir o aviso divino recebido pouco antes da tragédia, que mudaria para sempre a história humana. Deus aproximou-se de Caim não apenas como juiz, mas também como alguém disposto a orientá-lo, advertindo que o pecado estava à porta como uma fera pronta para dominar sua vida, caso não fosse controlado. Porém, mesmo diante dessa oportunidade de arrependimento, o ressentimento venceu a razão e conduziu Caim a convidar o irmão para o campo, onde a violência rompeu mais uma fronteira, antes considerada impensável, transformando o primeiro relacionamento entre irmãos num cenário de morte deliberada, inaugurando uma realidade em que seres humanos feitos à imagem de Deus seriam capazes de destruir uns aos outros, revelando que a ruptura iniciada no Éden não havia permanecido restrita ao relacionamento com o Criador, mas agora contaminava também os vínculos familiares e sociais que sustentariam as futuras gerações. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, a questão não expressava ignorância, mas oferecia uma nova chance para que a verdade fosse reconhecida. Contudo, a resposta insolente, "Sou eu o guardião do meu irmão?", evidenciou que o assassinato havia sido acompanhado
por uma profunda deterioração moral, levando Deus a declarar que o sangue derramado clamava desde a terra e que o solo, já afetado pelas consequências da queda, resistiria ainda mais ao trabalho daquele que o havia contaminado com violência, condenando Caim a uma existência errante e insegura. Embora, mesmo nesse contexto severo, a misericórdia divina se manifestasse através de um sinal protetor destinado a impedir que outros reproduzissem contra ele a mesma lógica destrutiva que acabara de praticar, demonstrando que justiça e compaixão continuavam coexistindo na atuação de Deus perante a humanidade. Afastando-se da presença do Senhor, Caim estabeleceu-se na terra de Nod e iniciou uma nova etapa da experiência humana, ao construir uma cidade que recebeu o nome do seu filho Enoque, dando origem a uma linhagem que desenvolveria importantes aspectos da civilização, pois entre seus descendentes surgiram aqueles que aperfeiçoaram a criação de rebanhos, os que descobriram formas mais elaboradas de expressão musical e os que dominaram técnicas ligadas à metalurgia e à fabricação de instrumentos de bronze e ferro, revelando que a criatividade humana continuava refletindo algo da imagem divina, mesmo entre pessoas distantes da comunhão com Deus, embora o avanço cultural não fosse acompanhado pelo mesmo crescimento moral, criando uma sociedade cada vez mais sofisticada e, simultaneamente, mais vulnerável ao orgulho e à brutalidade. Essa deterioração tornou-se particularmente evidente na figura de Lameque, descendente de Caim, que não apenas rompeu com o padrão original do casamento ao tomar para si várias esposas, mas também celebrou publicamente sua própria violência através de um cântico no qual se vangloriava por ter matado em resposta a uma ofensa sofrida, distorcendo a misericórdia anteriormente concedida a Caim, em justificativa para vinganças desproporcionais, e revelando como atos isolados de rebelião podem transformar-se em padrões culturais quando não são confrontados, de modo que aquilo que começou como um único assassinato passou a influenciar estruturas inteiras de pensamento e comportamento, consolidando uma sociedade na qual a força substituía a compaixão e o orgulho ocupava o espaço que deveria pertencer à humildade. Em contraste com essa trajetória marcada pela autossuficiência e pela violência, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, cujo nascimento foi interpretado como um presente, concedido por Deus em substituição à perda causada pela morte de Abel, e a linhagem iniciada por ele desenvolveu-se preservando uma disposição diferente diante do divino, culminando no surgimento de uma geração descrita como aquela em que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, estabelecendo um contraste que atravessaria toda a narrativa bíblica, entre aqueles que orientam suas vidas exclusivamente pelos próprios desejos e aqueles que reconhecem a necessidade de caminhar em dependência de Deus, demonstrando que mesmo nos períodos mais sombrios da história humana, sempre existiram indivíduos dispostos a manter viva a esperança de reconciliação iniciada pela promessa feita ainda nos dias do Éden. À medida que as gerações descendentes de Adão se multiplicavam e ocupavam regiões cada vez mais extensas da terra, a capacidade humana para criar, organizar comunidades e transmitir conhecimento crescia lado a lado com uma deterioração moral igualmente acelerada, de modo que a violência deixava de ser um acontecimento isolado para transformar-se numa característica dominante da sociedade, enquanto desejos egoístas, injustiças constantes e a recusa em reconhecer qualquer autoridade acima da vontade individual moldavam a cultura daquele período, levando a humanidade a um estado tão profundamente corrompido
que os pensamentos e intenções do coração humano eram descritos como continuamente inclinados ao mal, revelando que a ruptura iniciada no Éden havia alcançado proporções que ameaçavam destruir completamente o propósito para o qual o ser humano fora originalmente criado. Em meio a esse cenário de decadência espiritual e social, surgiu a figura de Noé, descendente da linhagem de Sete e herdeiro de uma tradição marcada pelo desejo de caminhar com Deus, sendo descrito não como um homem perfeito ou incapaz de errar, mas como alguém íntegro em sua geração e disposto a viver em obediência num mundo que tratava a fidelidade como fraqueza e a violência como ferramenta legítima de sobrevivência, razão pela qual encontrou graça diante dos olhos do Senhor justamente quando a decisão divina de julgar a corrupção humana alcançava sua expressão mais severa, pois Deus revelou a Noé que um grande dilúvio apagaria da terra toda criatura que respirasse, não como demonstração arbitrária de poder, mas como resposta à destruição moral provocada pela própria humanidade, cuja persistente rejeição ao bem tornara inevitável uma intervenção que impedisse o avanço ilimitado do mal. As instruções dadas a Noé eram detalhadas e exigiam uma confiança extraordinária, pois deveria construir uma enorme embarcação utilizando madeira específica e revestimento apropriado para resistir às águas futuras, obedecendo medidas precisas que transformariam a arca numa estrutura gigantesca, projetada não para velocidade ou elegância, mas para a estabilidade e preservação da vida. Enquanto aqueles que observavam o progresso daquela construção em terra firme certamente encaravam o projeto com desprezo ou incredulidade, incapazes de compreender por que alguém dedicaria tantos anos a uma tarefa aparentemente absurda, baseada apenas numa advertência sobre uma catástrofe jamais testemunhada pelas gerações anteriores. Contudo, Noé permaneceu firme em sua missão, demonstrando através de cada etapa concluída que a verdadeira fé não se limita à aceitação intelectual de determinadas verdades, mas manifesta-se concretamente na disposição de agir segundo a palavra recebida, mesmo quando ela contradiz expectativas humanas e provoca incompreensão coletiva. Ao mesmo tempo em que ordenava a construção da arca, Deus estabeleceu com Noé uma aliança que incluía a promessa de preservação para sua família, composta por sua esposa, seus filhos e as esposas deles, além da responsabilidade de acolher representantes das diferentes espécies animais para garantir a continuidade da vida após o juízo vindouro, revelando que a intenção divina não consistia simplesmente em destruir, mas também em preparar um recomeço fundamentado na graça oferecida àqueles que escolhiam confiar, de modo que a arca tornou-se símbolo simultâneo de julgamento e salvação, testemunhando que a justiça de Deus jamais está desconectada de sua misericórdia e que, mesmo nos períodos mais sombrios da história, permanece aberto um caminho para aqueles que respondem com obediência ao chamado divino. Quando finalmente chegou o tempo anunciado, Noé, sua família e os animais destinados à preservação entraram na arca, permanecendo ali durante dias silenciosos que antecederam acontecimentos capazes de alterar profundamente a paisagem do mundo conhecido, até que as fontes do grande abismo romperam-se e as comportas dos céus se abriram, fazendo com que chuvas intensas caíssem continuamente, enquanto águas subterrâneas emergiam com força devastadora, transformando rapidamente vales em rios, rios em mares e montanhas em ilhas temporárias antes de desaparecerem sob o avanço incessante das águas, numa demonstração assustadora da fragilidade das realizações humanas diante do poder daquele que governa a própria criação, enquanto tudo aquilo que existia fora da arca sucumbia à destruição provocada pelo dilúvio que agora cobria completamente a terra. Durante longos meses,
enquanto as águas prevaleciam sobre o mundo anteriormente habitado e qualquer referência visual da antiga civilização desaparecia sob a vastidão líquida que envolvia o planeta, a pequena comunidade abrigada na arca precisou aprender diariamente o significado da dependência absoluta de Deus, convivendo num espaço limitado onde a rotina de cuidados, manutenção e espera substituía qualquer possibilidade de controlar o próprio destino. Contudo, o relato enfatiza que Deus lembrou-se de Noé, expressão que não sugere esquecimento prévio, mas indica o início de uma nova fase em seu plano, marcada pelo envio de ventos que gradualmente fizeram as águas retrocederem, até que a arca repousasse sobre as montanhas de Ararat, permitindo que a esperança renascesse lentamente entre aqueles que haviam testemunhado o fim de um mundo e aguardavam a oportunidade de participar do começo de outro. Antes de deixar definitivamente a arca, Noé buscou sinais concretos de que a terra estava novamente preparada para receber vida, enviando aves em diferentes ocasiões, até que o retorno de uma pomba, trazendo uma folha de oliveira, anunciasse que a renovação avançava silenciosamente, além das paredes de madeira que haviam servido de refúgio durante tanto tempo. E assim, após mais de um ano desde o início daquela experiência extraordinária, Deus ordenou que saíssem juntamente com todos os animais preservados, permitindo que contemplassem uma paisagem profundamente transformada pela força das águas, mas também carregada pela possibilidade de reconstrução, encerrando a história do dilúvio não apenas como narrativa de destruição, mas como testemunho de que a fidelidade de Deus permanece atuante, mesmo quando o céu parece chorar sobre a humanidade e todas as certezas construídas pelos homens são levadas pela correnteza do julgamento. Quando finalmente deixaram a arca e sentiram novamente a firmeza do solo sob os pés, depois de tantos meses cercados apenas pelo balanço das águas e pela memória da destruição que havia consumido o mundo anterior, Noé e sua família encontraram diante de si uma terra silenciosa e transformada, desprovida das cidades, caminhos e referências conhecidas pelas gerações passadas, como se a própria criação tivesse recebido a oportunidade de recomeçar ao lado daqueles poucos sobreviventes, escolhidos para dar continuidade à história humana. E o primeiro gesto de Noé, ao pisar naquele cenário renovado, não foi construir uma casa ou reivindicar território para seus descendentes, mas erguer um altar ao Senhor como expressão de gratidão, reconhecimento e dependência, oferecendo sacrifícios que simbolizavam sua compreensão de que a sobrevivência da humanidade não havia sido conquistada por mérito próprio, mas concedida pela misericórdia divina que preservara a vida em meio ao juízo. A resposta de Deus àquele ato de adoração assumiu a forma de uma promessa destinada não apenas a Noé e seus filhos, mas a todas as gerações futuras, pois declarou que jamais destruiria novamente toda a vida da terra através de um dilúvio semelhante, comprometendo-se a preservar a regularidade das estações, das colheitas, dos ciclos naturais e da estabilidade necessária para que a civilização pudesse desenvolver-se, apesar das imperfeições humanas, reconhecendo ao mesmo tempo que a inclinação do coração das pessoas continuaria marcada pela fragilidade moral herdada desde a queda no Éden, razão pela qual estabeleceu uma aliança abrangente que incluía homens, mulheres e todas as criaturas viventes, entregando-lhes novas orientações relacionadas à multiplicação da espécie humana, ao uso responsável dos recursos disponíveis e ao valor singular da vida, especialmente ao afirmar que o derramamento injusto de sangue humano constituía uma ofensa grave, justamente porque cada pessoa continuava carregando em si a imagem do próprio Criador, transformando assim a proteção da dignidade humana num princípio fundamental para a organização da sociedade pós-diluviana.
Como sinal visível dessa aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens, para servir como lembrança permanente de sua promessa, permitindo que cada geração futura contemplasse aquele fenômeno de extraordinária beleza, não apenas como consequência das leis naturais que regem a luz e a chuva, mas também como testemunho simbólico de que a misericórdia divina permanece presente mesmo após períodos de julgamento severo. Contudo, a continuidade da história logo demonstrou que a renovação exterior do mundo não havia eliminado as tendências problemáticas existentes no coração humano, pois Noé, cuja fidelidade o distinguirá entre seus contemporâneos antes do dilúvio, experimentou um episódio de fragilidade ao dedicar-se à agricultura, plantar uma vinha e embriagar-se com o vinho produzido, permanecendo vulnerável numa situação que expôs sua intimidade de maneira constrangedora e colocou seus filhos diante de uma escolha reveladora acerca do tipo de caráter que desenvolveriam dali em diante. Cam, ao perceber a condição do pai, reagiu com desrespeito e tratou a situação como motivo de exposição e desprezo, enquanto Sem e Jafé optaram por uma postura marcada pela honra e pela compaixão, aproximando-se cuidadosamente para cobrir a nudez paterna sem ampliar sua humilhação. Atitudes contrastantes que evidenciaram diferentes formas de compreender responsabilidade, autoridade e dignidade dentro do ambiente familiar, levando Noé, ao recuperar a lucidez e compreender o ocorrido, a pronunciar declarações proféticas relacionadas ao futuro dos seus descendentes, mencionando especificamente Canaã, filho de Cã, e estabelecendo perspectivas distintas para as linhagens originadas dos 3 irmãos, palavras cujo significado ultrapassaria aquela circunstância doméstica ao projetar-se sobre acontecimentos históricos posteriores envolvendo povos inteiros que surgiriam a partir dessas famílias, demonstrando como decisões aparentemente pequenas podem repercutir ao longo de gerações inteiras. Com o passar do tempo, os descendentes de Sem, Cam e Jafé espalharam-se progressivamente pelas diversas regiões da terra, formando grupos familiares que se desenvolveriam até transformar-se em nações distintas, cada qual carregando suas próprias características culturais, linguísticas e territoriais, embora compartilhassem uma origem comum que remontava tanto à preservação realizada na Arca, quanto, em última análise, à própria criação da humanidade em Adão e Eva. E essa expansão populacional desempenhou papel importante na compreensão das relações estabelecidas posteriormente entre diferentes povos do mundo antigo, pois permitia reconhecer que rivalidades, alianças e conflitos não surgiam entre estranhos absolutos, mas entre comunidades ligadas por ancestrais compartilhados, lembrando constantemente que a história humana constitui uma narrativa coletiva, marcada simultaneamente pela diversidade crescente e pela unidade de origem. Ao concluir esse período de reconstrução, o mundo encontrava-se novamente povoado por pessoas dotadas da capacidade de amar, criar, governar e escolher seus próprios caminhos, mas permanecia igualmente habitado por indivíduos suscetíveis ao orgulho, à desobediência e às consequências das próprias decisões, razão pela qual os acontecimentos posteriores mostrariam que o problema fundamental da humanidade jamais esteve restrito às circunstâncias externas ou à ausência de oportunidades para recomeçar, mas dizia respeito à necessidade de transformação interior capaz de restaurar aquilo que havia sido perdido desde os dias do Éden, enquanto o arco-íris continuava surgindo sobre a terra como silencioso lembrete de que a fidelidade de Deus permanece constante, mesmo quando a história dos homens segue marcada por avanços admiráveis, quedas dolorosas e pela permanente esperança de que um dia todas as promessas divinas alcançarão seu pleno cumprimento. Depois que os descendentes de Noé se espalharam pela terra,
e novas comunidades começaram a surgir a partir das linhagens de Sem, Cã e Jafé. A humanidade encontrou-se diante da oportunidade de reconstruir a civilização num mundo preservado pela misericórdia divina. Porém, apesar da memória ainda recente do dilúvio e das promessas associadas ao arco-íris, o coração humano continuava inclinado à autossuficiência e à busca por segurança distante da vontade do Criador, razão pela qual grupos numerosos migraram para a região das planícies de Sinar, na antiga Mesopotâmia, estabelecendo-se num território favorável ao crescimento urbano e ao desenvolvimento tecnológico, onde a existência de uma única língua e de formas comuns de comunicação facilitava a cooperação entre diferentes famílias e alimentava a convicção de que, unidos por seus próprios recursos, poderiam alcançar qualquer objetivo que desejassem realizar, sem depender de qualquer direção superior. Impulsionados por esse espírito coletivo marcado tanto pela criatividade quanto pelo orgulho, os habitantes daquela região decidiram construir uma cidade grandiosa, acompanhada por uma torre cuja estrutura se elevaria em direção aos céus, não apenas como demonstração das capacidades humanas, mas também como símbolo de independência e permanência, pois declaravam entre si o desejo de fazer um nome para si mesmos e impedir que fossem espalhados pela superfície da terra, posicionamento que revelava uma rejeição silenciosa ao propósito anteriormente estabelecido por Deus, de que a humanidade deveria multiplicar-se e preencher o mundo, preferindo concentrar força, prestígio e identidade num único empreendimento capaz de consolidar o poder humano em torno da ambição compartilhada de alcançar segurança através das próprias mãos, acreditando que a união desprovida de submissão ao Criador seria suficiente para garantir o futuro que desejavam construir. A narrativa descreve então Deus descendo para observar a cidade e a torre erguidas pelos homens, linguagem que evidencia o contraste entre a grandiosidade percebida pelos construtores e a perspectiva daquele diante de quem, mesmo as maiores realizações humanas permanecem limitadas, enquanto reconhecia que uma humanidade unificada em torno de propósitos distorcidos poderia acelerar a propagação do mal coletivo, transformando capacidades extraordinárias em instrumentos para aprofundar a rebelião já presente desde os dias do Éden, razão pela qual decidiu intervir não com destruição semelhante à do dilúvio, mas através da confusão das línguas, tornando impossível a continuidade eficiente daquele projeto ao introduzir barreiras de comunicação que dispersaram grupos familiares em diferentes direções, interrompendo a construção e dando origem ao nome Babel, associado à ideia de confusão e lembrado posteriormente como símbolo do fracasso das tentativas humanas de alcançar grandeza, ignorando a soberania divina. Paradoxalmente, aquilo que parecia um ato de juízo também continha elementos de misericórdia, pois ao dispersar as populações e limitar a consolidação de uma rebelião centralizada, Deus favoreceu o surgimento de diferentes culturas, tradições e formas de organização social que enriqueceriam a experiência humana ao longo dos séculos seguintes, permitindo que povos distintos ocupassem territórios variados e desenvolvessem contribuições específicas para a história do mundo, ainda que continuassem compartilhando a mesma fragilidade moral herdada das gerações anteriores. E assim, Babel tornou-se um monumento invisível erguido na memória coletiva da humanidade, lembrando continuamente que realizações impressionantes podem esconder motivações equivocadas quando a busca por fama, controle e independência substitui o reconhecimento humilde da dependência em relação ao Criador. Após relatar a dispersão das nações, a narrativa bíblica estreita progressivamente seu foco, abandonando a descrição ampla dos povos para acompanhar
a trajetória de uma única família pertencente à linhagem de Sem, através da qual seria desenvolvido um novo capítulo do relacionamento entre Deus e a humanidade, conduzindo o leitor por uma genealogia que atravessa gerações até alcançar Terá e seus filhos, entre eles Abrão, homem que vivia na cidade de Ur dos Caldeus, importante centro urbano da antiga Mesopotâmia, marcado por prosperidade econômica, práticas religiosas diversas e estruturas sociais consolidadas. Contexto no qual a decisão divina de chamar uma pessoa específica revelaria uma estratégia completamente diferente daquela observada em Babel, pois em vez de permitir que os homens construíssem um nome para si mesmos, Deus iniciaria um plano no qual Ele próprio concederia significado, direção e propósito àquele que escolhesse responder com fé ao chamado recebido. Quando o Senhor ordenou a Abrão que deixasse sua terra, seus parentes e a casa de seu pai, para dirigir-se a uma região que ainda lhe seria revelada, exigiu dele algo muito mais profundo do que uma simples mudança geográfica, pois significava abandonar referências familiares, segurança cultural e estruturas que haviam moldado sua identidade durante décadas, confiando em promessas relacionadas a uma terra desconhecida, a uma descendência numerosa, apesar da esterilidade de Sara, e a uma bênção destinada não apenas à sua própria família, mas a todas as nações da terra, transformando aquele chamado num ponto de virada extraordinário dentro da história bíblica, especialmente porque apresentava a resposta divina ao fracasso de Babel, demonstrando que a restauração da humanidade não surgiria através da exaltação coletiva do orgulho humano, mas por meio da obediência confiante de um homem disposto a caminhar pela fé. A reação de Abrão foi marcada pela simplicidade característica das grandes decisões espirituais, pois partiu conforme havia recebido a ordem divina, iniciando uma jornada cujo alcance ultrapassaria sua própria existência e influenciaria gerações incontáveis, tornando-se exemplo de que a verdadeira transformação histórica frequentemente começa através de atos silenciosos de confiança, praticados por indivíduos comuns, que escolhem obedecer mesmo sem possuir todas as respostas, enquanto deixava para trás as torres erguidas pela ambição humana e avançava em direção a um futuro sustentado não pela capacidade de controlar circunstâncias, mas pela certeza de que aquele que faz promessas permanece fiel para conduzir a história segundo propósitos maiores do que qualquer civilização seria capaz de imaginar. Depois de deixar para trás as ruas familiares de Harã e todas as certezas construídas ao longo de 75 anos de existência, Abrão iniciou uma jornada que redefiniria não apenas o destino da sua própria família, mas também a compreensão de gerações futuras sobre fé, obediência e esperança. Atravessando terras desconhecidas, acompanhado por Sara, por seu sobrinho Ló e pelos servos que faziam parte do seu grupo, guiado unicamente pela promessa daquele que o havia chamado, sem lhe revelar todos os detalhes do caminho, até alcançar Canaã, onde Deus apareceu novamente para confirmar que aquela terra seria entregue aos seus descendentes, levando Abrão a erguer altares em diferentes lugares como testemunho visível de sua confiança numa promessa cuja realização ainda parecia distante, especialmente porque ele continuava sem possuir filhos e vivia como estrangeiro numa região habitada por outros povos. Entretanto, a vida daquele homem escolhido para tornar-se pai de uma grande nação não foi marcada apenas por momentos de coragem exemplar, pois logo uma severa fome atingiu Canaã, obrigando Abrão a buscar refúgio temporário no Egito, onde o medo colocou em evidência suas fragilidades humanas, quando pediu a Sara que se apresentasse como sua irmã para evitar que ele fosse morto
por causa da beleza da esposa. Decisão que acabou conduzindo Sara à casa do faraó e ameaçando diretamente a promessa divina relacionada à descendência prometida. Até que Deus interveio através de acontecimentos que revelaram a gravidade da situação ao governante egípcio, permitindo que Sara fosse devolvida em segurança e que Abrão retornasse à terra prometida, carregando consigo a lição dolorosa de que a fé genuína não elimina automaticamente o medo, mas convida continuamente à confiança, mesmo diante das circunstâncias mais incertas. De volta a Canaã, a prosperidade crescente dos rebanhos pertencentes a Abrão e Ló gerou tensões entre seus pastores devido à limitação dos recursos disponíveis. E diante da possibilidade de um conflito prolongado entre parentes, Abrão tomou uma atitude surpreendente ao permitir que o sobrinho escolhesse primeiro a região onde desejava estabelecer-se, demonstrando uma generosidade incomum para alguém que havia recebido promessas territoriais tão grandiosas, enquanto Ló, guiado principalmente pela aparência de fertilidade e abundância, escolheu as planícies próximas às cidades de Sodoma e Gomorra, separando-se do tio sem perceber plenamente as consequências futuras daquela decisão. Ao passo que Deus reafirmava a Abrão que toda a extensão da terra visível seria concedida aos seus descendentes, fortalecendo novamente sua esperança através de promessas que continuavam dependendo exclusivamente da fidelidade divina. Não muito tempo depois, Abrão foi levado a envolver-se num conflito regional, quando uma coalizão de reis orientais atacou cidades do Vale do Jordão e levou Ló como prisioneiro, circunstância que levou o patriarca a reunir homens treinados, pertencentes à sua casa, e organizar uma missão ousada de resgate, que culminou na libertação do sobrinho e na recuperação dos bens tomados pelos invasores, ocasião em que encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, figura envolta em mistério, que ofereceu pão, vinho e palavras de bênção ao vencedor, recebendo em resposta uma parte dos despojos obtidos na batalha, episódio breve, porém significativo, por revelar que o conhecimento do verdadeiro Deus não estava completamente ausente do mundo ao redor e que a missão de Abrão se desenvolvia num contexto muito mais amplo do que ele próprio conseguia enxergar. Apesar dessas experiências extraordinárias, a ausência de filhos continuava sendo motivo de inquietação, especialmente porque os anos passavam e Sara permanecia incapaz de conceber, levando Abrão a expressar diante de Deus suas dúvidas quanto à possibilidade de um servo tornar-se seu herdeiro, até que recebeu a promessa renovada de que um filho nascido dele próprio seria o continuador da aliança, acompanhada pela impressionante ordem de olhar para o céu e contar as estrelas, caso fosse capaz, pois assim seria numerosa sua descendência, imagem que fortaleceu a fé do patriarca a ponto de ser reconhecido por Deus como justo, por causa da confiança demonstrada antes que uma cerimônia solene envolvendo animais divididos selasse formalmente a aliança pela qual o próprio Deus assumia o compromisso de cumprir tudo aquilo que havia prometido. Ainda assim, o longo período de espera expôs novamente as limitações humanas presentes naquela família escolhida, pois Sara, cansada da esterilidade prolongada, sugeriu que Abrão tivesse um filho através de sua serva egípcia, Agar, prática socialmente aceita em determinados contextos da época, mas que resultou numa série de conflitos emocionais e relacionais assim que a gravidez se confirmou, levando Agar a desprezar sua senhora e Sara a reagir com dureza crescente, até que a serva fugiu para o deserto, onde foi encontrada por um mensageiro divino que a encorajou a retornar e anunciou o nascimento de Ismael, prometendo que dele também surgiria uma grande descendência.
demonstrando que mesmo decisões precipitadas e tentativas humanas de antecipar promessas não anulam a capacidade de Deus de agir com compaixão em meio às consequências das escolhas equivocadas. 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus apareceu novamente para renovar e aprofundar sua aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão, pai de muitas nações, e o de Sarai para Sara, estabelecendo a circuncisão como sinal físico do pacto e declarando explicitamente que a promessa principal seria cumprida através de um filho nascido da própria Sara, anúncio que provocou incredulidade e riso diante da impossibilidade biológica representada por um casal tão avançado em idade, mas que ao mesmo tempo preparava o cenário para uma das maiores demonstrações de que a realização dos propósitos divinos não depende das limitações impostas pelo tempo ou pelas circunstâncias humanas, encerrando essa etapa da jornada do patriarca, com a expectativa crescente de que aquilo que parecia impossível estava prestes a tornar-se realidade. O nascimento de Isaque aconteceu exatamente no tempo anunciado por Deus, transformando décadas de espera silenciosa, dúvidas reprimidas e esperanças aparentemente frustradas numa alegria tão inesperada quanto avassaladora para Abraão e Sara, que já haviam ultrapassado os limites naturais da fertilidade quando ouviram o primeiro anúncio de que se tornariam pais, razão pela qual o menino recebeu um nome associado ao riso, não apenas como lembrança da incredulidade inicial demonstrada por ambos diante da promessa, mas também como testemunho de que aquilo que parecia impossível aos olhos humanos permanecia plenamente acessível ao poder daquele que governa a história, levando Sara a reconhecer que Deus havia transformado sua vergonha em celebração, e que todos os que ouvissem aquela história participariam simbolicamente da alegria que agora preenchia uma tenda, antes marcada pela tristeza causada pela esterilidade prolongada. Contudo, a chegada do filho prometido não eliminou imediatamente as tensões acumuladas dentro daquela família complexa, pois, durante uma celebração relacionada ao crescimento de Isaque, Sara percebeu comportamentos de Ismael, que interpretou como ameaça ao futuro do menino, destinado a herdar a aliança estabelecida por Deus, insistindo para que Agar e seu filho deixassem definitivamente o acampamento, pedido que provocou profunda angústia em Abraão, devido ao amor que nutria pelo primogênito, até que Deus o encorajou a atender à solicitação de Sara, enquanto reafirmava que Ismael também se tornaria pai de uma grande nação, demonstrando que a fidelidade divina não abandona aqueles cujas histórias nasceram em meio às falhas humanas, ainda que a linhagem da promessa estivesse reservada especificamente para Isaque e seus futuros descendentes. Algum tempo depois, quando a tranquilidade parecia finalmente estabelecer-se sobre a vida do patriarca, Deus apresentou a Abraão a prova mais dolorosa e incompreensível que já enfrentara, ao ordenar que levasse Isaque, o filho amado por meio do qual todas as promessas deveriam cumprir-se, até a região de Moriá, para oferecê-lo em sacrifício. Exigência que confrontava simultaneamente os sentimentos paternos mais profundos e a própria lógica da aliança anteriormente estabelecida. Porém, Abraão respondeu com uma obediência silenciosa e determinada, preparando a lenha, reunindo os servos e iniciando uma caminhada marcada por perguntas sem respostas aparentes, até que, ao aproximarem-se do local indicado, Isaque questionou a ausência do animal destinado ao holocausto e recebeu do pai a resposta carregada de confiança de que Deus providenciaria aquilo que fosse necessário para cumprir seus próprios propósitos. No momento culminante daquela experiência, quando o altar já estava preparado
e a disposição de Abraão em obedecer havia sido plenamente demonstrada. A voz divina interrompeu o gesto sacrificial e revelou um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos para ocupar o lugar do menino, transformando aquele episódio numa declaração poderosa de que Deus não desejava sacrifícios humanos e, ao mesmo tempo, estabelecendo um símbolo duradouro da ideia de substituição que marcaria posteriormente diversos aspectos da espiritualidade israelita, razão pela qual Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", recebendo novamente a confirmação de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e que todas as nações da terra seriam abençoadas através dela, justamente porque havia escolhido confiar, mesmo quando a obediência parecia exigir aquilo que lhe era mais precioso. Os anos seguintes trouxeram despedidas inevitáveis e novos começos, pois Sara morreu após uma longa vida marcada pela transformação da esterilidade em maternidade miraculosa, levando Abraão a adquirir uma sepultura em Canaã como expressão concreta de sua convicção de que aquela terra pertenceria definitivamente aos seus descendentes, antes de dedicar-se à importante tarefa de encontrar uma esposa adequada para Isaque entre seus parentes em Harã, evitando alianças matrimoniais com os povos locais. Missão confiada ao seu servo mais experiente, que partiu levando presentes e orações até encontrar Rebeca junto a um poço, reconhecendo nela a resposta providencial de Deus através da generosidade espontânea demonstrada ao oferecer água não apenas ao viajante, mas também aos seus camelos, comportamento que refletia o tipo de caráter desejado para integrar a família da promessa. Isaque recebeu Rebeca como esposa e encontrou nela consolo após a morte da mãe. Porém, o padrão aparentemente recorrente da esterilidade voltou a manifestar-se quando os anos passaram sem que o casal tivesse filhos, conduzindo Isaque à oração perseverante até que Deus respondeu, concedendo a Rebeca uma gravidez difícil, marcada por intensos movimentos dentro do ventre que a levaram a buscar orientação divina, recebendo então a revelação surpreendente de que carregava duas nações em seu interior e que o mais velho serviria ao mais novo, declaração que contrariava expectativas culturais da época e preparava o cenário para futuros conflitos familiares relacionados à primogenitura e à transmissão das bênçãos associadas à aliança estabelecida com Abraão. Quando os gêmeos finalmente nasceram, suas diferenças tornaram-se imediatamente evidentes, pois Esaú veio ao mundo primeiro, robusto e coberto de pelos, desenvolvendo posteriormente afinidade pela caça e pela vida ao ar livre, enquanto Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão e revelou uma personalidade mais inclinada à permanência junto às tendas e aos assuntos domésticos. Características que influenciaram inclusive as preferências emocionais dos pais, já que Isaque demonstrava especial afeição por Esaú em razão dos alimentos que ele proporcionava, ao passo que Rebeca nutria maior proximidade com Jacó, criando um ambiente familiar vulnerável a favoritismos e rivalidades que alcançariam seu primeiro grande ponto de ruptura quando Esaú, retornando faminto do campo, aceitou trocar seu direito de primogenitura por um simples prato de ensopado preparado pelo irmão, revelando uma preocupante incapacidade de reconhecer o valor das responsabilidades espirituais associadas ao privilégio que acabara de desprezar. Os acontecimentos que se seguiram à venda do direito de primogenitura demonstraram que as tensões silenciosamente cultivadas dentro da família de Isaque estavam longe de encontrar resolução, pois quando a velhice trouxe consigo a perda gradual da visão e a consciência de que os últimos anos de vida aproximavam-se rapidamente, o patriarca decidiu conceder a bênção destinada ao filho mais velho, instruindo Esaú a caçar um animal e preparar uma refeição especial antes da cerimônia,
enquanto Rebeca, lembrando-se das palavras recebidas de Deus ainda durante a gravidez acerca do futuro dos dois irmãos, elaborou um plano para que Jacó ocupasse o lugar reservado a Esaú, vestindo-o com as roupas do irmão e cobrindo suas mãos e pescoço com peles para reproduzir a aparência característica do primogênito, numa tentativa desesperada de assegurar por meios humanos aquilo que acreditava corresponder ao propósito divino, sem perceber plenamente as dores e divisões que tal decisão provocaria dentro daquela família. A bênção pronunciada por Isaque sobre Jacó trouxe consigo promessas relacionadas à prosperidade, liderança e continuidade do favor anteriormente concedido a Abraão. Porém, quando Esaú retornou trazendo a refeição solicitada e descobriu que o irmão havia recebido aquilo que considerava legitimamente seu, a dor transformou-se rapidamente em ressentimento profundo, levando-o a clamar por uma segunda bênção e, posteriormente, a alimentar o desejo de matar Jacó assim que o período de luto pela morte do pai terminasse. Circunstância que obrigou Rebeca a agir novamente ao orientar o filho mais novo a fugir para Harã, onde residia Labão, seu irmão, sob o pretexto de encontrar uma esposa entre os parentes da família, iniciando assim uma jornada marcada não pelo triunfo de quem acabara de receber promessas grandiosas, mas pela insegurança de alguém que deixava o lar como fugitivo, carregando consigo tanto as bênçãos recebidas quanto as consequências dolorosas das escolhas feitas ao longo do caminho. Durante essa fuga em direção ao desconhecido, Jacó interrompeu sua viagem para descansar num local aparentemente comum, utilizando uma pedra como travesseiro, enquanto adormecia sob o céu aberto, até que um sonho extraordinário transformou aquele cenário simples num dos momentos mais decisivos de sua existência, pois viu uma escada estabelecida entre a terra e o céu, pela qual anjos subiam e desciam continuamente, enquanto Deus posicionava-se acima dela para reafirmar as promessas anteriormente dirigidas a Abraão e Isaque, declarando que a terra onde repousava seria entregue aos seus descendentes e que sua futura família se multiplicaria de maneira abundante, além de assegurar-lhe proteção durante a jornada e o compromisso de permanecer ao seu lado até que tudo aquilo se cumprisse, levando Jacó a despertar tomado por reverência diante da percepção de que Deus estivera presente naquele lugar, sem que ele tivesse consciência disso anteriormente. Ao chegar à casa de Labão, Jacó encontrou Raquel junto a um poço e apaixonou-se imediatamente, aceitando trabalhar durante 7 anos para obter a permissão de casar-se com ela. Período que lhe pareceu breve em razão da intensidade dos sentimentos que nutria pela jovem. Porém, na noite do casamento, tornou-se vítima de um engano, semelhante àquele que praticara contra o próprio irmão. Pois Labão conduziu Lia ao encontro do noivo, justificando posteriormente que a tradição local exigia o casamento da filha mais velha antes da mais nova. Circunstância que levou Jacó a aceitar mais 7 anos de trabalho para também desposar Raquel, estabelecendo uma complexa estrutura familiar marcada por rivalidades, afetos desiguais e disputas relacionadas à maternidade, através da qual nasceram filhos que futuramente dariam origem às tribos de Israel, demonstrando que os propósitos divinos continuavam avançando, mesmo através das imperfeições e conflitos presentes na experiência humana. Após aproximadamente 20 anos de permanência em Harã, durante os quais prosperou, apesar das frequentes tentativas de Labão em modificar os acordos estabelecidos entre ambos, Jacó percebeu que havia chegado o momento de retornar à terra dos seus pais, conduzindo sua numerosa família e seus rebanhos rumo a Canaã. Decisão que inicialmente provocou tensão com Labão, mas culminou num pacto de não agressão, simbolizado pela construção de um memorial de pedras,
permitindo que a atenção de Jacó se voltasse para o desafio mais assustador daquela viagem, o reencontro com Esaú, irmão que outrora jurara matá-lo e que agora aproximava-se acompanhado por 400 homens, notícia suficiente para despertar antigos medos e levar Jacó a dividir seus grupos, enviar presentes generosos à frente e buscar desesperadamente o favor de Deus através da oração. Na noite que antecedeu esse aguardado encontro, enquanto permanecia sozinho após conduzir a família através do vale, Jacó foi surpreendido por uma luta misteriosa que se prolongou até o amanhecer. Confronto singular em que um homem desconhecido enfrentou-o fisicamente até reconhecer sua determinação em comum, tocando-lhe o quadril e provocando uma lesão permanente antes de perguntar-lhe o nome. Ocasião em que Jacó ouviu a declaração de que deixaria de ser conhecido apenas como aquele que agarra ou suplanta, para receber o nome Israel, porque havia lutado com Deus e com os homens e prevalecido. Experiência que marcou profundamente sua identidade, ao transformar um indivíduo acostumado a buscar bênçãos através da astúcia num homem disposto a reconhecer sua dependência diante do Senhor, carregando a partir daquele momento não apenas uma nova designação, mas também a lembrança física de que encontros genuínos com Deus frequentemente produzem mudanças duradouras. Quando finalmente avistou Esaú aproximando-se, Jacó caminhou ao encontro do irmão com humildade e temor, preparando-se para enfrentar possíveis consequências do passado. Porém, foi recebido de maneira completamente inesperada, ao ser abraçado, beijado e acolhido por aquele que durante tantos anos imaginara como inimigo irreconciliável, permitindo que ambos chorassem juntos, enquanto a hostilidade acumulada cedia espaço à reconciliação, encerrando uma etapa marcada por enganos, separações e fugas, e inaugurando outra, na qual Israel seguiria adiante não como homem perfeito ou livre de desafios, mas como alguém transformado por encontros sucessivos com a graça divina, pronto para conduzir uma família destinada a desempenhar papel central na história das promessas iniciadas ainda nos dias de Abraão. Entre os muitos filhos de Israel, José ocupava um lugar singular no coração do pai, por ter nascido na velhice e por ser fruto do relacionamento com Raquel, a esposa mais amada, circunstância que se tornou visível através da túnica especial que recebeu e que alimentou o ressentimento dos irmãos, já incomodados pelos sonhos nos quais José parecia ocupar posição de autoridade sobre toda a família. Imagens que ele relatava com a sinceridade imprudente própria da juventude e que eram interpretadas pelos demais como sinais de arrogância e provocação, fazendo com que a convivência cotidiana fosse gradualmente substituída por olhares hostis e por um silêncio carregado de inveja, até que surgiu a oportunidade de transformar aquele descontentamento em ação, quando José foi enviado pelo pai para verificar como os irmãos estavam conduzindo os rebanhos em regiões distantes de Canaã. Ao avistarem José aproximando-se vestido com a túnica que simbolizava a preferência paterna, os irmãos passaram da amargura à conspiração aberta, discutindo inicialmente a possibilidade de matá-lo e abandonar seu corpo numa cisterna vazia, para depois alegar que animais selvagens o haviam devorado. Porém, Rúben conseguiu impedir o assassinato imediato ao sugerir que o deixassem vivo, com a intenção secreta de resgatá-lo posteriormente. Embora antes que pudesse concretizar esse plano, Judá propusesse uma alternativa considerada mais lucrativa, ao recomendar que vendessem o irmão a mercadores ismaelitas que passavam pela região. Decisão aceita pelo grupo e que resultou na entrega de José em troca de 20 moedas de prata, enquanto sua túnica era manchada com sangue de cabra para sustentar a mentira apresentada a Jacó.
cuja dor ao acreditar na morte do filho mergulhou toda a família num período prolongado de sofrimento silencioso e culpa não confessada. Conduzido ao Egito como escravo, José foi comprado por Potifar, oficial importante da guarda do faraó, e apesar da condição humilhante em que se encontrava, demonstrou diligência, integridade e competência administrativa tão notáveis que conquistou progressivamente a confiança do seu senhor, sendo colocado à frente dos assuntos da casa e prosperando em todas as responsabilidades recebidas, até que a esposa de Potifar passou a pressioná-lo repetidamente para que se envolvesse com ela. Tentativa rejeitada por José, não apenas por lealdade ao homem que o havia promovido, mas também pela convicção de que tal atitude representaria pecado contra Deus. Posicionamento que despertou a ira da mulher rejeitada e culminou numa falsa acusação de agressão, conduzindo José à prisão e aparentemente destruindo qualquer perspectiva de realização das promessas sugeridas pelos sonhos da juventude. Mesmo encarcerado injustamente, José continuou demonstrando fidelidade e capacidade de liderança, conquistando a confiança do responsável pela prisão e recebendo autoridade sobre os demais detentos, circunstância que o colocou em contato com o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, ambos perturbados por sonhos cujos significados desconheciam. Oportunidade na qual José afirmou que as interpretações pertenciam a Deus e explicou corretamente que o copeiro seria restaurado ao cargo, enquanto o padeiro enfrentaria a execução. Acontecimentos confirmados poucos dias depois e acompanhados pelo pedido para que o copeiro se lembrasse dele diante do faraó. Solicitação esquecida durante 2 anos inteiros. Período adicional de espera que aprofundou a experiência de perseverança daquele homem, cuja trajetória parecia alternar continuamente entre momentos de esperança e novas quedas inesperadas. A mudança definitiva ocorreu quando o próprio faraó começou a ser perturbado por sonhos envolvendo vacas e espigas, cuja mensagem nenhum sábio do Egito conseguia compreender, levando finalmente o copeiro a recordar-se do jovem hebreu aprisionado, razão pela qual José foi retirado da cela e conduzido à presença do governante mais poderoso da região, declarando humildemente que não possuía em si mesmo a capacidade de interpretar mistérios, mas que Deus poderia oferecer respostas adequadas antes de anunciar que os sonhos indicavam 7 anos de abundância extraordinária, seguidos por 7 anos de fome devastadora, e aconselhar a criação de um sistema eficiente de armazenamento durante o período favorável, proposta tão impressionante que levou o faraó a elevá-lo imediatamente ao cargo de administrador de toda a terra do Egito, concedendo-lhe vestes nobres, autoridade oficial, um novo nome egípcio e a responsabilidade de conduzir a nação através da crise futura. Quando a fome finalmente alcançou Canaã e obrigou os filhos de Jacó a buscarem alimento no Egito, José reconheceu imediatamente aqueles que um dia o haviam vendido como escravo. Embora permanecesse irreconhecível aos olhos dos irmãos, agora prostrados diante dele. Situação que trouxe à memória os antigos sonhos da adolescência e o levou a submetê-los a uma série de testes destinados não à vingança, mas à avaliação do caráter transformado daqueles homens, exigindo a presença de Benjamim, mantendo Simeão temporariamente detido e devolvendo secretamente o dinheiro entregue pelos visitantes, até que a disposição de Judá em oferecer a própria liberdade em favor do irmão mais novo revelou uma mudança profunda em comparação com o passado, quebrando as últimas resistências emocionais de José e conduzindo-o à emocionante revelação da sua identidade, acompanhada pela declaração de que, apesar da maldade praticada pelos homens, Deus havia transformado aquela sequência de injustiças
em instrumento de preservação da vida, convidando Jacó e toda a família para estabelecer-se em Gósen, sob proteção egípcia, enquanto os anos restantes de fome ainda assolavam a região. José testemunhou o reencontro com o pai que o julgara morto durante décadas e participou da transferência definitiva de cerca de 70 pessoas para o Egito, onde Israel encerrou os últimos anos da própria existência, reafirmando a esperança na terra prometida e abençoando seus descendentes, enquanto José, aproximando-se também da morte, declarou com convicção que Deus certamente visitaria aquele povo e o conduziria novamente para Canaã, solicitando que seus ossos fossem levados consigo quando chegasse o tempo da libertação, encerrando assim a história dos patriarcas não com o cumprimento pleno das promessas, mas com a certeza de que o Deus que guiara cada etapa da jornada continuaria conduzindo seus descendentes através dos capítulos ainda não escritos da redenção. Os anos transcorridos após a morte de José alteraram profundamente o cenário político do Egito, pois a geração que testemunhara sua sabedoria e reconhecera o papel decisivo desempenhado por ele durante os anos de fome desapareceu gradualmente, cedendo lugar a governantes que não possuíam qualquer vínculo emocional com a história dos hebreus estabelecidos em Gósen, de modo que aquilo que anteriormente havia sido visto como bênção passou a despertar suspeita à medida que os descendentes de Jacó cresciam em número, prosperavam e enchiam a região com suas famílias, transformando-se numa comunidade suficientemente numerosa para despertar temor entre as autoridades egípcias, que começaram a enxergar naquele povo estrangeiro não cidadãos úteis, mas uma possível ameaça à estabilidade do reino caso decidissem unir-se a inimigos externos durante períodos de conflito militar ou instabilidade interna. Movido por esse receio, o faraó adotou medidas destinadas a enfraquecer progressivamente os israelitas, impondo-lhes trabalhos forçados relacionados à construção e manutenção de cidades-armazém utilizadas pelo governo, submetendo homens e mulheres a jornadas exaustivas sob supervisão rigorosa, na esperança de que o sofrimento reduzisse sua capacidade de crescimento populacional. Porém, o resultado revelou-se oposto ao esperado, pois quanto mais severa se tornava a opressão, mais os hebreus se multiplicavam e fortaleciam seus laços comunitários, provocando frustração crescente entre os egípcios e levando o faraó a recorrer a estratégias ainda mais cruéis, incluindo ordens secretas dirigidas às parteiras hebreias para que eliminassem discretamente todos os meninos recém-nascidos durante os partos, tentativa que fracassou devido à coragem daquelas mulheres que escolheram temer a Deus acima da autoridade humana e preservaram inúmeras vidas através da desobediência civil silenciosa. Diante da ineficácia dessa primeira política de extermínio, o faraó promulgou um decreto público determinando que todos os meninos hebreus fossem lançados às águas do rio Nilo, transformando o nascimento de cada criança do sexo masculino numa experiência marcada pelo medo e pela incerteza, contexto sombrio no qual veio ao mundo um menino pertencente à tribo de Levi, cuja mãe, percebendo algo especial na criança, decidiu escondê-lo durante os primeiros meses de vida, até que a impossibilidade de mantê-lo em segurança dentro de casa a obrigou a confiar seu destino à providência divina, colocando-o num cesto cuidadosamente impermeabilizado e depositando-o entre os juncos às margens do rio, enquanto sua irmã observava à distância os acontecimentos que se seguiriam, com a esperança de que alguma oportunidade inesperada pudesse preservar aquela vida ameaçada pelo decreto real. A intervenção providencial ocorreu quando a filha do faraó aproximou-se do rio, acompanhada por suas servas, e encontrou o cesto contendo o menino que chorava.
sendo tocada por compaixão ao reconhecer tratar-se de uma criança hebreia e decidindo adotá-la, apesar das implicações políticas dessa escolha. Momento em que Miriam aproximou-se discretamente para sugerir a contratação de uma ama hebreia, capaz de cuidar do bebê até que estivesse pronto para viver no palácio. Estratégia que permitiu à própria mãe de Moisés amamentar e acompanhar o desenvolvimento inicial do filho, antes de entregá-lo definitivamente aos cuidados da princesa, que lhe deu o nome Moisés, em referência ao fato de tê-lo retirado das águas, sem imaginar que aquele menino cresceria para desempenhar papel decisivo na história tanto do Egito quanto do povo que ela escolhera poupar da morte. Educado dentro do ambiente privilegiado da corte egípcia, Moisés recebeu formação compatível com os padrões reservados às elites do período, tendo acesso ao conhecimento administrativo, militar e cultural acumulado pela civilização mais poderosa da região, mas jamais perdeu completamente a consciência de suas origens hebraicas, identidade que emergiu com intensidade crescente à medida que amadurecia e observava a realidade da opressão sofrida pelos seus compatriotas, culminando num episódio em que, ao presenciar um egípcio agredindo brutalmente um trabalhador hebreu, reagiu impulsivamente e matou o agressor, escondendo posteriormente o corpo na areia, numa tentativa frustrada de ocultar suas ações, apenas para descobrir no dia seguinte que o ocorrido havia se tornado conhecido entre os próprios hebreus, circunstância que rapidamente chegou ao conhecimento do faraó e transformou Moisés, de príncipe adotivo, em fugitivo condenado a abandonar tudo aquilo que conhecera desde a infância. A fuga conduziu Moisés até a região de Midian, onde a vida assumiu contornos radicalmente diferentes daqueles experimentados nos palácios egípcios, pois ali encontrou abrigo junto à família de Jetro, sacerdote local, cuja hospitalidade abriu caminho para que se casasse com Zípora e constituísse sua própria família, passando as décadas seguintes dedicada ao trabalho pastoral e ao cuidado dos rebanhos num ambiente de relativa simplicidade e anonimato. Experiência aparentemente distante de qualquer protagonismo histórico, mas que gradualmente moldou características indispensáveis para o futuro líder que Deus estava preparando, ensinando-lhe paciência, resistência, responsabilidade e familiaridade com os desertos que mais tarde atravessaria, conduzindo uma multidão inteira rumo à liberdade. Quando completava aproximadamente 40 anos vivendo em Midian, enquanto conduzia os rebanhos pelas proximidades do Monte Horebe, Moisés deparou-se com uma visão extraordinária, capaz de alterar definitivamente o rumo da sua existência, pois observou uma sarça envolvida por chamas intensas, sem que seus ramos fossem consumidos pelo fogo, fenômeno que despertou sua curiosidade e o levou a aproximar-se, até ouvir a voz de Deus, chamando-o pelo nome e ordenando que retirasse as sandálias dos pés em reconhecimento à santidade daquele encontro, antes de revelar que havia visto o sofrimento do povo hebreu, ouvido seus clamores e decidido intervir para libertá-los da escravidão egípcia, anunciando então algo que Moisés jamais poderia prever durante os anos de exílio. Ele próprio seria enviado ao faraó para conduzir Israel para fora do Egito e iniciar um novo capítulo na história das promessas divinas. O chamado recebido junto à sarça ardente marcou o fim de décadas de anonimato no deserto e o início da missão mais desafiadora da vida de Moisés, que apesar de ter ouvido diretamente a voz de Deus e recebido a revelação do nome sagrado, "Eu sou o que sou", ainda apresentou objeções relacionadas à própria capacidade, ao medo de não ser acreditado pelo povo hebreu e à dificuldade de falar em público, levando Deus a responder cada hesitação com sinais concretos de sua presença e com a promessa de que Arão e
irmão de Moisés, serviria como porta-voz diante das autoridades egípcias, até que finalmente ambos retornaram ao Egito e reuniram os anciãos de Israel para anunciar que o Deus dos seus pais havia ouvido o clamor da escravidão e estava prestes a cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, despertando inicialmente esperança entre aqueles que há gerações aguardavam por libertação em meio ao peso dos trabalhos forçados. Quando Moisés e Arão apresentaram-se diante do faraó, com a exigência aparentemente simples de que o povo fosse autorizado a partir para prestar culto ao Senhor no deserto, encontraram resistência imediata na forma de uma pergunta carregada de desprezo. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Revelando não apenas ignorância religiosa, mas a convicção política de que nenhum poder seria capaz de desafiar a autoridade do monarca egípcio, circunstância que levou o faraó a aumentar a carga de sofrimento imposta aos hebreus, ao exigir a mesma quantidade de tijolos produzidos anteriormente, sem fornecer os materiais necessários para o trabalho, provocando revolta entre os próprios israelitas e levando Moisés a questionar diante de Deus por que a situação parecia pior do que antes, apenas para receber a garantia de que a verdadeira dimensão do poder divino ainda estava prestes a manifestar-se através de acontecimentos que redefiniriam a história do Egito e de Israel. A sequência de pragas que se iniciou a partir daquele momento atingiu progressivamente aspectos centrais da vida egípcia e confrontou simbolicamente crenças associadas às divindades veneradas pela população local, começando com a transformação das águas do Nilo em sangue, seguida pela invasão de rãs que se espalharam pelas casas, pelos piolhos ou mosquitos que cobriram homens e animais e pelas nuvens de moscas que perturbaram a rotina do reino, fenômenos diante dos quais os magos egípcios demonstraram crescente incapacidade de reproduzir ou controlar aquilo que acontecia, reconhecendo em determinado momento que estavam diante do próprio dedo de Deus, embora o coração do faraó permanecesse endurecido, mesmo após sucessivas oportunidades para reconsiderar suas decisões e permitir que os israelitas partissem em liberdade. As pragas seguintes intensificaram ainda mais a pressão sobre o Egito através da morte dos rebanhos pertencentes aos egípcios, do surgimento de úlceras dolorosas sobre pessoas e animais, da devastadora tempestade de granizo misturado com fogo que destruiu plantações e estruturas expostas, e posteriormente pela chegada dos gafanhotos que consumiram tudo aquilo que sobrevivera ao desastre anterior, levando até mesmo conselheiros do faraó a reconhecerem o risco crescente que a obstinação do governante representava para toda a nação. Mas ainda assim, a resistência persistiu e culminou numa escuridão tão densa que envolveu o território egípcio durante 3 dias, enquanto os israelitas permaneciam com luz em suas habitações, demonstrando uma distinção cada vez mais evidente entre aqueles que seriam preservados e aqueles que continuavam rejeitando as advertências recebidas. Antes da última e mais severa manifestação de juízo, Deus instruiu os israelitas a prepararem uma refeição específica, envolvendo um cordeiro sem defeito, pão sem fermento e ervas amargas, orientando que o sangue do animal fosse colocado nos batentes das portas como sinal de proteção, para que o destruidor passasse adiante sem atingir os primogênitos presentes naquelas casas, estabelecendo assim a celebração da Páscoa como memorial permanente da libertação vindoura, e como lembrança de que a salvação oferecida por Deus exigia resposta concreta, baseada na fé e na obediência. Enquanto o Egito, ignorando o significado daquele momento decisivo, permanecia vulnerável ao acontecimento que finalmente quebraria a resistência do faraó
após meses de confrontos sucessivos entre a soberania divina e o orgulho humano. Naquela noite, um clamor de dor espalhou-se por todo o Egito, à medida que os primogênitos das famílias egípcias, desde os ambientes mais humildes até o próprio palácio real, eram atingidos pelo julgamento anunciado, enquanto os lares marcados pelo sangue do Cordeiro permaneciam preservados conforme a promessa recebida, levando o faraó, finalmente vencido pela dimensão da tragédia, a convocar Moisés e Arão para ordenar que os israelitas partissem imediatamente, juntamente com seus rebanhos e pertences, encerrando assim séculos de permanência hebraica em território egípcio e dando início a uma jornada completamente nova, durante a qual multidões deixaram para trás não apenas as correntes da escravidão, mas também antigas formas de compreender a própria identidade, aprendendo gradualmente que pertenciam ao Deus que ouvira seus clamores e intervera poderosamente em favor daqueles que pareciam esquecidos pela história. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite, os israelitas iniciaram sua marcha rumo ao desconhecido, carregando consigo os despojos recebidos dos egípcios, a memória ainda viva das pragas recentemente testemunhadas e a responsabilidade de transmitir às gerações futuras a narrativa de como o Deus dos seus antepassados demonstrara autoridade sobre reis, impérios e forças da natureza para cumprir as promessas estabelecidas muito antes do nascimento daquela geração, transformando o Êxodo não apenas num evento político de libertação nacional, mas num marco espiritual destinado a moldar permanentemente a compreensão israelita acerca da fidelidade divina, da importância da obediência e da certeza de que nenhum poder humano permanece absoluto diante daquele que governa a história segundo os seus propósitos eternos. Após a saída triunfante do Egito, quando a multidão de israelitas finalmente atravessou as fronteiras que durante gerações haviam representado o limite de sua existência como povo escravizado, a jornada rumo ao deserto revelou imediatamente que a liberdade recém-conquistada não significava ausência de desafios, mas o início de um processo profundo de formação espiritual e nacional, pois diante deles estendia-se uma paisagem árida e imprevisível, na qual a sobrevivência dependeria não da estrutura do antigo império que haviam deixado para trás, mas da capacidade de confiar diariamente na orientação daquele que os libertara com mão poderosa, razão pela qual Deus passou a guiá-los através de uma coluna de nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite, sinal visível de uma presença constante que acompanhava cada etapa da caminhada e que lembrava ao povo que sua identidade agora estava ligada não a faraós ou cidades, mas ao próprio Criador. Contudo, a experiência do deserto rapidamente expôs as fragilidades emocionais e espirituais de uma multidão acostumada ao ambiente de servidão, pois diante da primeira dificuldade relacionada à falta de água potável, o povo começou a murmurar contra Moisés, questionando a decisão de deixar o Egito e demonstrando que a liberdade física ainda não havia sido acompanhada por uma transformação interior capaz de sustentar confiança em tempos de escassez, até que Deus interveio, tornando potável a água amarga encontrada em Mara, através de um ato simples ordenado a Moisés, estabelecendo um padrão que se repetiria ao longo da jornada, no qual situações de crise seriam seguidas por manifestações de provisão divina destinadas a ensinar gradualmente que a sobrevivência no deserto dependia da obediência e não da segurança material previamente conhecida. À medida que avançavam, o povo voltou a enfrentar reclamações relacionadas à fome,
lembrando com nostalgia das panelas de carne do Egito e esquecendo rapidamente o sofrimento da escravidão. Atitude que levou Deus a responder com o envio de alimento diário, na forma de maná, que surgia pela manhã, e codornizes que apareciam à noite, instruindo que a coleta deveria ser realizada diariamente, em quantidade suficiente para cada família, exceto no sexto dia, quando deveriam recolher porção dupla para respeitar o dia de descanso, ensinando assim um novo ritmo de vida, baseado na dependência constante da provisão divina e na prática do descanso sagrado, ao mesmo tempo em que reforçava a ideia de que a sobrevivência daquele povo não dependeria da acumulação, mas da confiança renovada a cada dia na fidelidade de Deus. Mesmo com essas demonstrações repetidas de cuidado, a falta de água voltou a gerar conflitos em Refidim, onde o povo chegou a questionar se o Senhor realmente estava presente entre eles, levando Moisés a clamar novamente e receber a instrução de golpear uma rocha, da qual jorrou água suficiente para saciar toda a comunidade. Episódio que reforçou a percepção de que o deserto não era apenas um lugar de deslocamento físico, mas um ambiente pedagógico no qual o caráter coletivo de Israel estava sendo moldado através de experiências que os obrigavam a depender continuamente de intervenções divinas em situações impossíveis de resolver por meios humanos. Pouco depois, enfrentaram seu primeiro conflito militar contra os amalequitas, povo que atacou os israelitas durante a caminhada, levando Moisés a posicionar-se sobre um monte, enquanto Josué liderava o exército em combate, e enquanto suas mãos permaneciam erguidas em intercessão, Israel prevalecia. Mas quando se cansava, o inimigo avançava, até que Arão e Hur sustentaram seus braços até o final da batalha, garantindo a vitória e revelando que o sucesso daquela nova nação não dependeria apenas de estratégias militares ou força numérica, mas de uma combinação entre ação humana e dependência espiritual contínua, estabelecendo um princípio fundamental que acompanharia toda a história subsequente do povo. Antes de chegarem ao Monte Sinai, Moisés recebeu a visita de Jetro, seu sogro, que observou a sobrecarga administrativa que recaía exclusivamente sobre ele na resolução de disputas entre o povo e o aconselhou a distribuir responsabilidades entre líderes capazes de julgar questões menores, preservando apenas os casos mais complexos. Proposta que foi aceita e implementada, introduzindo uma estrutura de liderança que permitiu maior organização social e preparou o povo para receber instruções mais detalhadas sobre sua identidade como nação, ao mesmo tempo em que demonstrava que a sabedoria prática também fazia parte do processo de formação iniciado por Deus no deserto. Finalmente, após 3 meses de jornada desde a saída do Egito, os israelitas chegaram ao Monte Sinai e acamparam diante dele, momento em que Deus chamou Moisés para subir ao topo da montanha e transmitiu uma mensagem destinada a todo o povo, lembrando que eles haviam testemunhado como foram libertos do Egito e carregados como que sobre asas de águia, estabelecendo assim a base para um relacionamento formal de aliança, no qual seriam chamados a viver como povo separado, pertencente a Deus e responsável por refletir sua vontade diante das nações, encerrando assim a etapa da travessia e abrindo o caminho para a revelação de princípios que definiriam sua identidade espiritual, social e histórica nas gerações seguintes.